Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós já louvamos ao Senhor. Agora vamos ouvir a palavra. Creia que você vai ser bastante alimentado nesta noite. Eu quero ler com os irmãos uma passagem bíblica que se encontra lá em Marcos, no seu capítulo 11, a partir do versículo 22. Marcos 11, a partir do versículo 22. Que diz assim: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. O verso 24: Por isso vos digo que todas as coisas que pedides orando, crede e receber, e tê-las eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, estamos diante da Tua palavra, Pai amado. Fala conosco, ó Deus. Nos ensina, Senhor, o que devemos praticar. Nos ensina, Senhor, o que devemos agir. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? O tema desta noite, glória a Deus, o tema desta noite é aprendendo a perdoar. É um tema bastante difícil, um tema bastante trabalhoso, porque não é fácil perdoar. Nós vivemos numa sociedade central, que muitas pessoas olham somente para si, não olham para o outro, mas nós temos que seguir o que Jesus disse na sua palavra. E o interessante é que quando nós lemos aqui no verso 22, tende fé em Deus. Esta passagem fala desde do versículo 1, lá de Marcos 11, que Jesus estava chegando em Jerusalém de uma forma triunfal. E chegando lá, ele foi honrado com as palmeiras, com os panos no chão. Depois ele chegou de tarde e foi para Betânia. E chegando lá, ele viu uma figueira brava lá, uma figueira. Olhou lá aquela figueira e não tinha fruto, só tinha folhas. E ele falou: nunca mais nasça fruto de ti. E foi embora. No dia seguinte, se você ler esta passagem, lá diz que Jesus, ele se revoltou, vamos dizer assim, com os cambistas dentro da casa do Pai. Jogou todas as ofertas, né, ali, porque estava fazendo comércio na casa de Deus. E depois, no outro dia, quando estava voltando para Betânia, aí Pedro e os outros discípulos viram aquela figueira seca até a raiz. E Pedro disse: Senhor, olha só, a figueira ficou sequíssima. Aí Jesus disse: tendes fé. Tendes fé. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e te lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará tudo aquilo que disser, e tudo lhe será feito. Agora, nós estamos falando de perdoar. O que Jesus quer ensinar para nós esta passagem? Jesus quer ensinar o seguinte, que
nós, para receber as bênçãos de Deus, se nós orarmos e clamar ao Senhor e pedir a Ele o que necessitamos e crer, você vai ter. Mas se você não perdoar o seu irmão, não perdoar o semelhante, você não vai ter essa bênção. Por quê? Porque você não vai estar conectado ao que Deus quer na sua vida. O que fala lá no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados os nossos ofendidos ou os nossos devedores. Mas se nós não perdoarmos, nós não vamos receber. O que fala na palavra de Deus quando você vai ofertar a casa do Pai? Quando você vai ofertar a casa do Pai, se o teu irmão tiver alguma coisa contra você, se o teu irmão tiver alguma coisa contra você, deixa a tua oferta lá no altar, vai até lá e se reconcilia com o seu irmão, depois volta e entrega a tua oferta. Quando fala oferta, muitas pessoas falam de oferta monetariamente, de uma oferta física, mas muitas vezes nós temos que pensar o seguinte: o que eu vou ofertar para o Senhor? O meu louvor, a minha adoração. Então, o curioso é que se você meditar nessa passagem, se o teu irmão estiver alguma coisa contra você, ou seja, você tem que dar o primeiro passo. Não está escrito lá, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão. Deixa eu ver se eu acho essa passagem aqui, para nós meditarmos direitinho aqui. Deixa eu ver se eu acho essa passagem. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso na minha vida e na sua vida, porque se nós perdoar os nossos irmãos, nós seremos perdoados. Aqui fala em Mateus capítulo 22, diz assim: assim, sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares do teu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta, o primeiro, e vai reconciliar-te com teu irmão. Está em Mateus isso. Então, amados, temos que perdoar. Perdoar é como se fosse... Muitas pessoas acham que vou dar um presente para o irmão. Não, perdoar faz muito bem para você. Quantas pessoas hoje em dia estão acamadas, estão ali doentes, amarguradas, com ressentimento, porque não sabe perdoar. Quantas pessoas estão ali, não pode ver a pessoa do outro lado da rua, que muda de rua, muda de direção, para não encontrar com aquela pessoa, porque tem ressentimento. Só basta ouvir a voz dessa pessoa, e esse irmão ou essa irmã não chega perto, porque está ressentido. Quantas pessoas até se dói pela outra pessoa. Eu ouvi uma vez uma pessoa me contar assim: eu não vou com a cara daquela pessoa. Aí eu falei: por quê? Porque ele parece aquela outra pessoa, e por parecer a outra pessoa, eu acho que ela é igual. Aí acaba não se dando com aquela pessoa que nem conhece, e aí fica aquela barreira. Ela acaba não se encontrando com a pessoa, e aí, se uma das duas não se encontrar, não dá o primeiro passo, fica até inimigas involuntariamente. Por quê? Porque está na mente da pessoa. A pessoa cria uma imagem que não existe. Então nós precisamos perdoar. Eu estava indo para o trabalho hoje, estava falando com Deus. Antes disso,
Deus me ensinou muito nessa passagem. Desde quando eu fui convidado a ministrar Aprendendo a Perdoar, Deus me ensinou muita coisa. Me ensinou de uma forma assim tremenda. Limpou meu coração. Não que eu tenha mágoa de alguém, não que eu tenha ressentimento de alguém, porque eu não tenho. Graças a Deus, Deus limpou meu coração de muitas coisas. Eu posso dizer para você que eu não tenho mágoa de ninguém. Outra vez um pastor veio aqui e falou: lembra, se você tem mágoa de alguém, vai lá e pede perdão. Eu fiz um feedback assim, mental, não lembro de ninguém. Eu não tenho, graças a Deus. E olha que, se for pelos olhos carnais, eu tenho motivo para isso, mas Deus me libertou. Eu não sei o que você passa, eu não sei a sua situação, mas eu sei o que eu passei, e Deus tem me libertado. Por isso que eu falo para você: libere perdão, porque você vai morrer mais cedo, você vai acabar ficando doente, você vai deixar pessoas ao seu redor também amargurados, porque uma amargura de uma pessoa enraiza aonde está. Imagina você alegre, você chega no trabalho e fala: bom dia, tudo bem com você? Todo mundo vai olhar para você e falar bom dia, aí vai contagiando um ou outro. A raiva é a mesma coisa. A raiva, a amargura é a mesma coisa. Se tem aquela pessoa que não tem esse ressentimento, vai perceber: essa pessoa não está bem. Aí vai de encontro e fala: você está bem? Precisa de ajuda? Se ela não fizer isso, ela pode até se contaminar com aquela pessoa involuntariamente. Mas Deus, Ele liberta. Deus, Ele restaura. Deus, Ele transforma. Então, tem tantas decisões que tomamos que, se nós não perdoarmos, não vamos desfrutar das coisas de Deus, não vamos desfrutar. Mas se nós olharmos para o alto, Ele vai nos abençoar. Jesus vai nos abençoar. Então, e o que você impede de entrar no teu coração, o perdão, atrapalha a tua vida. Olha só, as pessoas ressentidas e amarguradas podem ter problema de estômago. Você sabia disso? Muitas pessoas têm gastrite, têm úlcera, têm dores de cabeça porque está com o coração amargurado. E a falta de perdão é como se fosse amarrasse uma pedra em uma das pernas e jogasse ao mar. Fica ali amarrado e você não tem esse direito de ficar amargurado. Uma coisa é você ficar triste, uma coisa é você ficar tristonho por alguma coisa. Um exemplo: um amigo seu conta para você que a esposa foi embora, ou vice-versa. Uma amiga sua conta para você que o esposo foi embora. Qual é a sua reação? É ficar triste. Qual a reação? É você: vamos orar, vamos interceder, de repente ela volta. Mas no teu coração tem um sentimento, no seu coração tem algo que entristece. Mas a raiva, a amargura, a falta de perdão não pode entrar no teu coração. E perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Perdoar não é uma emoção: eu vou perdoar porque eu estou emocionado, porque... Não, perdoar é uma decisão tua. E tem vários versículos bíblicos que eu anotei aqui, eu quero compartilhar com os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que fala em Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês.
Você sabia que quando você não perdoa, as suas orações não são entregues a Deus, não são respondidas para Deus? Olha só, se o teu marido e a tua esposa estiverem brigados, o que vocês orarem não vai acontecer. E de igualmente os irmãos, porque Deus, ele zela pela tua palavra. Olha o que fala em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você tem algo contra o seu irmão, se o teu irmão te feriu mentalmente ou materialmente, o que diz a palavra de Deus? Nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, o justo. Então Deus sabe de todas as coisas. Deus não vai deixar você desamparado, mas você tem que perdoar. Olha só o que fala em Colossenses 3:13: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Quando você perdoa, a tua oração é respondida. Quando você perdoa, você está com o coração leve. Eu comparo como o perdão ou a falta de perdão da seguinte forma: imagine um atleta que vai fazer um treinamento. Ele normalmente amarra 2-3 quilos em cada batata da perna. Ele vai treinar isto por 1 dia, 2 dias e assim vai. Ele vai treinando. Na medida que ele conseguir suportar esse peso, ele vai aumentando esse peso de 5 quilos para cada perna. Mas quando ele vai correr, quando ele vai já correr de fato para a Olimpíada, por exemplo, ou a maratona, ele não vai precisar disso. Ele vai estar leve. E aí ele vai correr bastante. Por quê? Ele está leve. E isto é igualmente o perdão. Quando você perdoa uma pessoa, você fica leve. Você fica leve. Uma vez eu estava no encontro com Deus, e um dos pastores na ministração, ele contou algo interessante. Tinha 2 crianças, uma menina e um menino. Aí o menino, ele subiu em cima do guarda-roupa para buscar se não me engano, era um PlayStation, coisa assim, um brinquedo. E aí, ele puxando de cima, e derrubou um objeto do pai dele. E aí quebrou. Aí a menina falou assim: Vitor, você quebrou, você vai apanhar do pai. Aí ele falou assim: não conto pro meu pai não. Aí ela falou assim: então tá bom, então vamos fazer um trato. Você vai toda noite lavar a louça de jantar. Aí ele: então tá bom. Aí ele foi lavando a louça. A mãe desse menino achou estranho. Nossa, o Vitor nunca lavou a louça de noite? Parabéns. E ele lá se roendo. Aí lavou a louça. Chegou no dia seguinte, chegou uma galera, uma família grande lá, de 10 pessoas lá, encheu a pia de louça. Aí a menina lava a louça, ele foi lavar chorando, e foi indo. Aí ele ficou lavando por uma semana, vamos dizer assim. E aí até que ele resolveu ir falar assim: eu vou falar com meu pai, eu não aguento mais lavar a louça de noite. Ela está me sacrificando, ela tá demais. Aí acabou, ele chegou e falou pro pai dele: pai, eu tenho um negócio para te contar. Pode contar, filho? O senhor não vai brigar comigo? Não, se você contar, se falar a verdade, a gente vai ver depois. Tá bom, então lá vai. Eu subi em cima do guarda-roupa, fui pegar um brinquedo e derrubei uma peça do senhor muito valiosa. Aí ele falou assim: aquilo lá? Eu já ia jogar fora. Isso é da minha bisavó, eu não preciso mais disso. Pode ficar tranquilo. Fique em paz. Se for só isso, tá tranquilo. Aí o menino ficou radiante,
ficou leve. Ficou igual esse atleta, ficou leve. E a menina não sabia disso. Quando chegou de noite, a menina: Vitor, vai lavar a louça. Ele falou: não vou. Vou contar pro pai. Pode contar pro pai, porque eu já contei para ele. Então é bem assim. Se eu pedir perdão a Deus, Ele vai me perdoar. Mas não basta só pedir perdão para Deus. Eu tenho que pedir perdão para o meu semelhante. Não adianta eu ficar lá no quarto: Senhor, me perdoa. Senhor, eu pequei contra o meu irmão, me perdoa. Você tem que ir lá reparar o erro também e pedir perdão. E aquele irmão também tem que perdoar. Em Salmos 86, versículo 5 diz assim: Tu és bondoso e perdoador, rico em graça para com todos que se invocam. Para todos que se invocam. Agora, você sabia que quando você perdoa, os seus pecados são retirados, são esquecidos? Olha o que fala em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor imenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, amados, perdoar é uma coisa muito gostosa. Não é fácil. Quantas pessoas perderam herança por causa de situações, perderam amizade, por causa de herança, perdeu a sua parentela, foi embora por causa de herança e você não perdoa. Quantos ministérios acontecem nisso? Uma pessoa sai da igreja e aí, enfim, leva outras pessoas e aí acaba não tendo mais aquela comunhão dentro da igreja e chega lá na rua, não olha mais na cara, porque ele saiu, foi embora. Amados, nós temos que perdoar, porque nós trabalhamos para o reino. Nós trabalhamos para o reino. É como se fosse, nós estamos no mundo como se fosse no ônibus. Uns entram, outros saem. Mas nós temos que seguir em frente. Um sai pela porta da frente, outro sai pelas portas do fundo. Agora, você não pode se magoar por causa disso. Você não pode ficar rancoroso por causa disso. Quando você vê a pessoa, você vai lembrar, você vai ficar triste. Não. Temos que perdoar. E como faço para perdoar, irmão Edilson? Primeiramente, eu tenho que pedir a Deus: Deus, me dê graça. Como diz Pedro para Jesus: aumenta a minha fé. Porque Jesus disse: perdoai 70 vezes 7. Mas não é o nosso caso. Ainda que fosse, mas Jesus conhece a tua estrutura. Então, como é que eu faço? Senhor, aumenta a minha fé, me ensina a perdoar. Eu quero aprender a perdoar. E aí, quando você encontra com aquela pessoa, você chega nela e ajuda aquela pessoa, vê o que ela precisa. Naturalmente, você vai saber o que ela precisa. Seja um exemplo: se essa pessoa tem um automóvel que está quebrado e esse carro ele usa para trabalhar, e você tem o seu carro, chama ele para ir com você até o serviço dele, mesmo que for um caminho diferente. Se de repente você está no mercado, por exemplo, e você vê essa pessoa, você fala assim: você quer uma carona? E vai alimentando isso no teu coração. Automaticamente você vai perdoar. O teu coração vai ficar leve. E aquela pessoa, ela vai olhar assim e vai dizer: nossa, meu Deus, eu fiz tanto mal para essa pessoa e ele só me ajuda. Porque vai amontoar brasas vivas na mente dele. Mas não faça isso com o propósito de ele ficar irritado.
faça de coração. Faça de coração. Eu quando estou aqui na igreja, pela manhã, arrumando aqui a nave da igreja, Deus me ensina muito. Eu fico sozinho aqui, eu fico falando com Deus, ouvindo louvor, e Deus vai me purificando, vai me limpando. É muito gostoso, amados, quando você faz a obra de Deus, Deus vai te limpando, vai te moldando, porque a melhor coisa é você ter um coração limpo. Como diz no louvor, dá-me um novo coração, ó Pai. Em outro lugar fala, me faz um vaso novo. Eu quero ser novo na presença de Deus. Eu quero ser como uma criança. Jesus disse, se você não for como uma criança, de maneira nenhuma vai entrar no reino dos céus. Se nós fizermos o bem somente aquelas pessoas que nós amamos, que galardão nós teremos? Os fariseus fazem o mesmo. Agora, se eu e você amarmos aqueles que nos odeiam, amar aqueles que nos caluniam, amar aqueles que nos amaldiçoam, aí sim você vai ser abençoado. Então você já orou a Deus, você já pediu perdão para Deus e já abençoou aquela vida que te maltratou. Agora tem um outro passo. Não fale mais nada do passado. Esquece o passado. Viva daqui para frente. Esquece o que ele fez, esquece o que ela fez. Viva daqui para frente. Isso vai ser automático no seu coração. Então, amados, Deus, Ele é poderoso para nos perdoar. Aleluia. Muitas coisas aqui eu anotei, e muitas coisas aqui que eu falei, não está nem anotado. Foi Deus falando comigo aqui para falar para a igreja. Mas, por exemplo, tem uma situação sobre o casamento. Quantos maridos, quantas mulheres acabam se separando, acabam ficando sem falar um com o outro por causa de mágoa, por causa de ressentimento. Deus, Ele quer abençoar a tua vida. Imagina uma pessoa. Isso eu vi um testemunho de um pastor contando na TV, que era dia de casamento, era aniversário de casamento. Aí o marido falou assim: amor, prepare um jantar que eu vou trazer uma surpresa para você. Aí ela falou: tudo bem. Ela não pediu nada para ele, mas ele falou: eu vou trazer uma surpresa para você. O que ela fez? Se preparou, passou o dia inteiro no cabeleireiro, preparou o jantar, arrumou a casa, e o horário de chegada era 8 horas da noite. E ela já se adiantou, que mulher é prevenida. Quando para receber um presente, ela faz de tudo, porque ela vai receber e ela vai se alegrar. Isso é bom. Só que deu 8 horas, o marido não chega. Chega 8h30, ele não chega. 9 horas, nada. E nem liga. 10 horas, nem sinal do WhatsApp. 11 horas da noite, não chega. Ele chegou meia-noite. E ela lá sentada no sofá, já pescando, assistindo o Corujão. Corujão. Ou Kojak. Os mais antigos conhecem o Kojak. Como eu, o Alan conhece. Kojak. Ou então assistindo Telecurso segundo grau. Mas enfim. Meia-noite. Ele chega. E ela no sofá. Só que ele chega todo desarrumado. A camisa fora da calça. Cabelo despenteado. A roupa suja. O sapato sujo. Aí ela chega assim e fala: o que aconteceu? Aí ele falando já preocupado com a reação dela. Com a reação dela. Aí ele fala assim: amor, me perdoe. Me perdoe. Porque um amigo meu, ele estava com o carro quebrado.
e eu fui ajudar ele. E aonde nós estávamos era numa rua de terra. E aí tinha chovido, e eu fui arrumar o carro, debaixo do carro, lá fui arrumar, e quebrou peça, câmbio, quebrou um monte de coisa lá, e eu ajudando ele, porque ele tem uma filha pequena, a mulher estava grávida, e eu fui ajudar ele porque é meu amigo, e aí nós conseguimos. Mas me perdoa, eu não trouxe nada para você, só uma caixa de bombom, porque eu passei no mercado ali, no posto de gasolina, e eu comprei para não vir com a mão vazia. Aí ela falou assim: amor, não se preocupa, o jantar está frio e já está tarde, vai tomar um banho e vamos comer esse bombom assistindo o Corujão, assistindo o Kojak, ou o que seja, vamos comer esse bombom. E aí passaram a noite alegres, comemorando o aniversário de casamento. O que eu aprendo com essa palavra? A mulher sábia edifica o lar. Ela perdoou o marido e ele confessou o porquê que ele chegou atrasado. Então, amados, isso é muito gostoso quando acontece isso, quando há esta comunhão, quando há esta alegria. Então, se falar de perdão aqui, nós temos o mês inteiro de julho para falar de perdão, mas não vamos esperar chegar julho para perdoar o teu irmão, o teu vizinho, o teu pai, a tua mãe. Não vamos esperar até julho, porque não sabemos o dia do amanhã, não sabemos se hoje já são 20h42, de repente daqui 1 hora, sei lá, daqui 5 minutos, tudo pode acontecer. E se você tem mágoa do teu irmão, vá lá, pede perdão, porque depois que ele fechar os olhos, não tem mais jeito. Não adianta chorar lá perto do caixão, me perdoa, porque ele não vai ouvir e muito menos perdoar. Então, amados, é tempo de perdoar. Não vamos esperar o amanhã, o tempo é hoje. Nós começamos o tema como oração, depois portas abertas, depois avivamento. Os irmãos me corrijam se eu errei aqui, se faltou algum. Mas nós não podemos viver em construção, em transformação, se não houver perdão. Não adianta eu construir uma família se eu tenho mágoa da minha futura sogra. Não adianta eu construir uma família se eu não me dou com o meu futuro cunhado. Não adianta eu construir uma casa se eu não tiver os alicerces bem firmados. Se Jesus não estiver nesse alicerce, porque Jesus é a pedra de esquina. Jesus é poderoso para me libertar, para me purificar. É poderoso para te libertar, para te purificar, para transformar a tua vida. Meu irmão, creia, você vai ser mais que vencedor. Não deixe o adversário rir de você. Não deixe de perdoar o teu irmão, porque Jesus diz na tua palavra, ele resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E o adversário, sabendo disso, ele quer que eu e você não perdoamos o nosso irmão, não perdoamos a nossa irmã, para que, se nós não perdoássemos, o nosso coração fica amargurado, o nosso coração fica ressentido, e não temos comunhão com Deus, não podemos adorar a Deus. É isso que ele quer fazer. Ele quer oportunidade para você não perdoar, para que você não venha estar nos caminhos do Senhor, para que você venha ficar num quarto escuro chorando, ou até perdendo a sua salvação por causa disso. Quantas vezes você fica ali triste com uma pessoa que ela nem sabe que você está magoado, ela nem sabe. Quantas vezes você veio para a igreja chorando, amargurado, não adora o Senhor, porque o coração está triste. Agora, quando você vem com o coração leve,
vem com o coração puro, você chora. Basta o irmão Alan dar os primeiros toques no teclado, ou então o Douglas dar as primeiras notas, ou então o Juan, você já chora. Quantas vezes, meu irmão, eu estava no trabalho angustiado porque alguém me feriu, e eu vim para a igreja chorando por dentro, não conseguia adorar o Senhor. Mas teve um dia que essa pessoa, eu estava no serviço, ela bateu o telefone na minha cara por uma situação boba, uma situação que poderia ser resolvido pacificamente. Na hora eu fiquei irado, falei com o meu chefe, eu vou lá, eu vou tomar satisfação, eu não tenho mais idade para isso. Ela pensa que eu sou o quê? Na hora que eu pensei em fazer, o Espírito Santo falou comigo: aquietai-vos, fica aí. Aí eu me aquietei, fui para o banheiro, pedi perdão para Deus. Aí no domingo eu vim para o culto, estava ali na porta, na hora da oferta. Eu não lembro se foi o pastor Fernando que ministrou a oferta, não sei se foi Mangabi, não lembro agora. Só sei que a palavra foi assim: se você tiver mágoa com teu irmão, nem adianta ofertar, que Deus não vai receber. Eu estava com a oferta na minha mão, eu não ofertei, deixei guardado. Quando cheguei na segunda-feira, eu não fui falar com ela, mas eu mandei um zap. Eu falei bem assim: fulana, por acaso a minha cota de perdão já acabou? Porque 70 vezes 7, será que minha cota já acabou? Ela que errou comigo, mas eu não fiz nada. Enfim, ela me respondeu: fique em paz, eu admiro você pela tua fidelidade com Deus. Me perdoa se eu fiquei nervosa com você. Aí eu falei: fique em paz, Deus te abençoe. Enfim, aí no domingo eu vim para o culto, vim ofertar ao Senhor com alegria, vim adorar o Senhor com alegria, fiquei em paz no meu coração. É uma coisa boba, mas acontece com cada um de nós. Parece simples isso, mas é muito sério, porque se você deixar brotar, é igual uma erva daninha. Você deixa, aí vai, passa um dia, passa 2 dias, passa uma semana e vai crescendo. Você não consegue ouvir a voz da pessoa, e aí você vai ficando distante de Deus. Então, antes que o mal cresça, né, como diz o ditado, corta a cabeça. Assim diz os antigos. Então, eu cortei o mal e nós estamos bem no trabalho, graças a Deus. Não tenho mágoa de ninguém, mas acontece isso. Então o adversário, ele arma cilada, porque ele sabe que você vai ser abençoado, ele sabe que você vai receber uma bênção. Então ele sabe, e ele quer armar situações para que você venha perder a sua paz. Eu já falei muito, mas deixa Deus falar comigo e contigo mais e mais nesta noite. Vamos orar a Deus, vamos orar por estas cartas. Creia, irmãos, que você pediu no ano passado, no ano retrasado, aliás, em 2018, 2019 você não recebeu, mas Deus é poderoso para te dar no tempo certo, porque no tempo certo é mais gostoso. É como um fruto, ele vai dar o fruto no tempo certo. E quando você saborear esse fruto, meu irmão, você vai cantar a vitória, você vai dançar como Miriam dançou, você vai dançar como Davi dançou, e você vai contar para todo mundo a bênção, igual aquela mulher que contou para todas as irmãs que achou a dracma perdida. Vai ser assim, você vai contar a bênção. Creia. Vamos orar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aí está, Senhor, as cartas, meu Pai amado, que os irmãos, que
que as irmãs depositaram no teu altar, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, eu não sei, ó Pai, o que está escrito nessas cartas, Pai. Só meu irmão, a minha irmã sabe, Deus. E o Senhor conhece o coração de cada um, Pai amado. Senhor, ó Pai amado, abençoe esta vida, meu Pai, que depositou a confiança em Ti, meu Pai. Pois a Tua palavra diz: os que esperam no Senhor são montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus Todo-Poderoso, abençoe esta vida, meu Pai, que ela possa receber, ó Deus Todo-Poderoso, as bênçãos, meu Pai, reservadas para elas neste ano, meu Pai, debaixo de bênção, com saúde, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, que ela possa, ao receber essa bênção, meu Pai, compartilhar com seus parentes, amigos, ó Pai amado, que ela possa sentir a Tua presença, meu Pai, que essa bênção que ela vai receber, meu Pai, não vai afastar ela dos Teus caminhos, ó Pai amado, que essa bênção que ela vai receber, que ele vai receber, ó Pai amado, seja para acrescentar a fé de cada um, ó Deus amado. Ó Deus Todo-Poderoso, visita cada um, meu Pai, visita, Senhor, aquele irmão, meu Pai, que está ansioso por esta bênção, meu Pai amado, Senhor, que está aguardando ansiosamente, ó Deus, Pai amado, prepara o coração desta vida, meu Pai amado, que ela possa largar as estacas, Senhor, que ela possa, meu Pai amado, aleluia, ficar, meu Pai, bem preparada, Senhor, para que quando eu receber esta bênção, ó Pai, essa pessoa possa, ó Pai amado, ter em segurança. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoe esta vida que está clamando por saúde, ó Deus. Senhor, o Senhor é médico dos médicos, o Senhor, ó Pai amado, cuida de cada um, Senhor, cura esta vida, ó Pai amado. A Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, lá na cruz do Calvário, e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, ó Deus. Oh Senhor, debaixo da Tua palavra, Senhor, e conforme a nossa fé, meu Pai amado, que essa vida possa receber essa bênção, meu Pai amado, hoje ainda ela possa receber essa bênção, ó Deus. Oh meu Pai amado, de repente essa pessoa tem um diagnóstico, meu Pai, complicado, Senhor, que ela possa, meu Pai, quando for ao médico, ó Deus amado, que ela possa receber os exames, ó Pai, que não constam nada, Senhor. Ó Pai Todo-Poderoso, abençoa aquela vida, meu Pai, que está clamando pelo seu filho, pela sua filha, que está afastado dos caminhos do Senhor. Senhor, meu Deus, que esta vida, meu Pai, possa voltar para os Teus caminhos, Senhor, que através da oração desta irmã, desta mãe, desse pai, ó Deus Todo-Poderoso, que elas possam voltar, Senhor, para a Tua presença e ser apresentado na Tua casa, ó Deus. Senhor Jesus, abençoa aquela vida que está buscando por faculdade, ó Pai amado, pelo estudo, Senhor, por uma vaga de emprego, ó Pai amado. Ó Senhor, quando o homem fica sem trabalhar, meu Pai amado, muitas vezes ele se acha indigno, meu Pai, dentro do seu lar, ele se acha, meu Pai amado, em falta. Senhor, prepara, Senhor, o emprego para esta vida, Senhor. Senhor, meu Deus, se ele conseguir, meu Pai, entregar os currículos, meu Pai, fazer a parte dele, Senhor, a Tua parte eu tenho certeza que o Senhor faz, porque o Senhor não deixa ninguém desamparado. Senhor, o que podemos fazer, ó Pai, nós faremos, mas o que nós não podemos fazer, Senhor, o Senhor faz automaticamente, ó Deus. Abençoa, Senhor, meu Deus, a cada vida, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém?